comigo a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Este é um texto muito conhecido de todos, é o texto da batalha do exército de Israel contra o exército filisteu e da vitória de Davi sobre o gigante Golias. Em virtude disso, eu vou ler apenas os versos 45, parte do 46 e o 47, como síntese desta passagem, mas peço que vocês mantenham a Bíblia aberta no texto lido, porque queremos considerar todo o texto. Verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte final do verso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Bom, eu preciso lhe dizer nesta noite que os gigantes existem, e eles são muitos, e eles são atrevidos, e eles se postam no nosso caminho para nos assustar, para nos aterrorizar, para nos intimidar. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Há gigantes que estão dentro de nós, há gigantes que estão fora de nós. Há gigantes irreais e há gigantes reais. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Quais são os seus gigantes? Um gigante pode ser uma circunstância, pode ser uma doença, pode ser um relacionamento, pode ser um trauma, uma ferida aberta, um abuso sofrido na infância, pode ser um divórcio doloroso, um luto amargo, pode ser um prejuízo financeiro, pode ser um vício, pode ser um pecado que tenazmente assedia você. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas quero lhe dizer que nesta noite Deus não nos chamou para medir a altura dos gigantes, nem para temer os gigantes, nem para fugir deles. Nesta noite Deus nos chama para vencer os nossos gigantes. Os vencedores de gigantes não nascem, eles são feitos. Já dizia Thomas Alva Edison que as nossas vitórias são construídas por 90%, por 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ele mesmo enfrentou um gigante quando era criança. A escola onde ele estudava o devolveu, por achar que ele não tinha capacidade de acompanhar os seus colegas. E ao chegar em casa, perguntou para sua mãe: por que a escola me devolveu? A mãe lhe disse: é porque você é inteligente demais. Seus coleguinhas não conseguem acompanhar o seu raciocínio. Eu vou investir em você. E ele se tornou o maior cientista de todos os tempos. Nunca ninguém jamais registrou tantas
registrou tantas patentes como Thomas Alva Edison. Uma das suas descobertas foi a lâmpada elétrica. Muitas pessoas superaram seus gigantes. Eu fico imaginando John Milton, que ficou cego aos 50 anos de idade. Parecia uma tragédia. Mas depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico Paraíso Perdido. Eu fico imaginando a situação de Ludwig van Beethoven, quando a sua mãe estava grávida dele, o médico recomendou que ela abortasse. Havia um problema de má formação genética. E a mãe resolveu manter a gravidez. E nasceu Ludwig van Beethoven, um músico de qualidades superlativas. Mas com o tempo ele foi lidando com a surdez progressiva e aos 46 anos ele fica completamente surdo. Parecia o fim para a carreira de um musicista. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas sinfonias mais excelentes. Ele venceu o gigante da surdez, como John Milton vencera o gigante da cegueira. Mas chama a sua atenção para uma das pessoas que mais marcam a minha vida, particularmente, a grande poetisa Fanny Crosby. Esta foi a maior compositora evangélica de todos os tempos. Essa mulher compôs mais de 4.000 hinos. Essa mulher sabia praticamente o Novo Testamento de cor. Esta mulher viveu 92 anos. Essa mulher ficou cega na 6ª semana de vida. Viveu toda a sua vida na escuridão. Mas os hinos que ela compôs ainda nos edifica, nos consola e nos anima. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Hinos de Fanny Crosby. Quais são seus gigantes? Hoje Deus nos trouxe nesta noite chuvosa, nesta santa casa, para nós vencermos os nossos gigantes. Esse texto fala de um enfrentamento, de uma conflagração, de uma guerra. Naquela época as batalhas eram confrontos pessoais. De um lado estava o exército de Israel, do outro lado estava o exército filisteu. E na hora do aceso da batalha, diz a Bíblia, que levanta do lado dos filisteus um duelista, um gigante, com mais de 3 metros de altura, ostentando uma armadura que pesava mais de 60 quilos. A ponta da sua lança pesava mais de 6 quilos. À frente dele um flecheiro. E esse gigante se levanta acintosamente e afronta os soldados de Israel, dizendo: não é necessário lutar, dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Se eu vencer, vocês nos servirão. E diz a Bíblia que esse gigante aparece 40 dias, 2 vezes por dia, afrontando os soldados de Saul. E todos acovardados fogem com as pernas bambas de medo. É nesse ínterim que chega nesse acampamento de guerra o jovem Davi, na hora da debandada geral. E ele quer saber o que está acontecendo. E contam para ele: tem um gigante, que é imbatível, que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Ele está humilhando a nação de Israel. É impossível vencê-lo. Todos estamos aqui acovardados e fugindo. Então Davi pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E Davi se dispôs a enfrentá-lo.
E Davi se dispôs a vencê-lo. E é por isso que esse texto relata para nós quais são as marcas de um vencedor de gigantes. Com a Bíblia aberta comigo, peço que você confira quais são essas marcas. Em primeiro lugar, confira o verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, verso 25, vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A primeira marca de um vencedor de gigantes é que ele não escuta a voz dos pessimistas. Quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que é loucura enfrentar um. Quem nunca derrubou um gigante vai dizer para você é mais seguro você fugir. Os pessimistas se multiplicam como cogumelos. Eles estão por aí. Eles nos cercam. E eles estão tentando plantar medo no seu coração. E eles estão dizendo para você, não lute, não enfrente, não batalhe. Essa vitória está perdida. Essa causa não tem vitória para ela. É melhor render-se. É melhor fugir. É melhor jogar a toalha. É melhor desistir. Me permita ilustrar isso. A Bíblia conta a história dos 12 espias de Israel. Eles foram avistar a terra era boa, a terra manava leite e mel, a terra produzia frutos excelentes. Eles trouxeram esses frutos como evidência do relatório, mas 10 desses 12 espias disseram para Moisés, a terra é boa mesmo, mas lá tem cidades fortificadas. A terra é boa mesmo, mas lá tem gigantes. E aos olhos daqueles gigantes, nós somos como que gafanhotos. Aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. Príncipes, menos do que príncipes, menos do que homens, insetos. Assim que eles se viam. E a Bíblia diz que em virtude do pessimismo deles, da incredulidade deles, toda aquela geração morreu no deserto. Aproximadamente 2 milhões de pessoas. Saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Dessa geração toda, as únicas pessoas que entraram na terra prometida foram os 2 espias que disseram para Moisés, olha, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos vencê-los. Então não escute a voz dos pessimistas. Não abra os seus ouvidos para escutar os arautos do caos. Não abra os seus ouvidos para escutar os profetas da incredulidade. Você não depende das aparências ou das circunstâncias para vencer. A sua vitória vem de Deus, a sua força vem de Deus, e quem nos dá a vitória é Deus. Se você está agindo em nome de Deus e batalhando em nome de Deus, a vitória já está lavrada para a sua vida. Mas há uma segunda lição nesse texto. Quais são as marcas de um vencedor de gigantes? Confira comigo os versos 14 a 16. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Segunda marca de um vencedor de gigantes é que não fica olhando para as dificuldades do ontem, mas olha para as oportunidades do hoje. Vamos entender isso. Quando Abner, comandante do exército de Saul, foi à casa de Jessé para alistar seus filhos para a guerra, e isso era um grande privilégio, ele alistou apenas os 3 mais velhos. Davi era o caçula. Davi não foi lembrado. Davi não foi procurado. Davi não foi alistado. Talvez Abner pensasse, ele não tem cancha para ser soldado. Ele não tem idade para ser soldado. Ele não tem capacidade para ser soldado. E aqui tem um ponto para mim da mais alta importância. Porque o único homem que na família de Jessé, que foi preterido, diríamos nós, o caçula,
era o único homem que tinha coragem de enfrentar o gigante. Há muitas pessoas, e eu na minha jornada de pastorado tenho escutado tantas palavras assim: ah, pastor, eu não tive privilégios e oportunidades na vida. Eu não nasci numa família aquinhoada. Eu não tive oportunidade de estudar numa boa escola particular. Eu não tive a chance de fazer uma faculdade. Eu sofro as consequências dos problemas do passado. E tem muita gente que passa a vida lamentando, reclamando, murmurando, olhando para as dificuldades do ontem, sem olhar para as oportunidades do hoje. Se você ler as biografias e olhar para a história das pessoas, você verá que os maiores vencedores na vida não nasceram em berço de ouro, mas cresceram na urdidura da luta, tonificando as musculaturas da alma no campo aceso de batalha. Pare de ficar lamentando as dificuldades do passado. Pare de murmurar sobre as dificuldades que você enfrentou ontem. Ah, ninguém acredita em mim. Ah, ninguém acredita nos meus dons. Ah, ninguém acredita nos meus talentos. Ah, ninguém nunca me chamou para fazer nada de relevante. Entenda uma coisa, os problemas do passado não são desculpas para você olhar as oportunidades que Deus coloca diante de você hoje. As portas abertas que Deus coloca diante de você hoje. Eu gosto muito de biografia. E uma das biografias que mais me impactam aqui no Brasil é de um homem que nasceu no interior de Minas Gerais. Seu pai era um caixeiro viajante, a sua mãe era uma professora pública. Seu pai morre quando ele era ainda criança e a mãe não tinha condições, por causa do pequeno salário, que infelizmente até hoje os professores públicos recebem, não tinha condições de manter o filho nos estudos, fora da cidade onde ele tinha nascido. E então esse jovem sai de casa, vai para Belo Horizonte, pelo seu empenho, esforço, dedicação, passa num curso de medicina, e foi um estudante tão pobre que durante o seu período de estudo, a sua cadeira era um caixote de tomates. Ele termina o curso, vai para a Europa, ganha bolsa, estuda na França, na Alemanha, retorna de lá, entra na política, consegue consagradoras vitórias no seu estado, mas exatamente em 1956, este homem vai ser eleito presidente da República Federativa do Brasil. E em 1960, ele inaugura no Cerrado Brasileiro, a capital da República, a cidade de Brasília, Juscelino Kubitschek. Se esse homem ficasse olhando as dificuldades do seu passado, ele jamais teria alçado voos rumo ao futuro. Eu quero encorajar você a não ficar olhando pelas lentes do retrovisor, mas subir nos ombros dos gigantes e ter a visão do farol alto. Olhar para frente. Olhar para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não importa a sua idade. Deus chamou Abraão com 75 anos. Deus pode pegar você na idade que você tem, seja você idoso, seja você um adolescente, e levantar você para fazer diferença na nossa geração. Então não fique olhando para as dificuldades que você já teve, olhe para as oportunidades que Deus está colocando diante de você agora. Quais são as marcas de um vencedor de gigantes? Em terceiro lugar, confira comigo, por favor, os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Terceiro lugar, um vencedor de gigantes é aquele que lida sábia e vitoriosamente com seus críticos.
Meus irmãos, eu nunca vi ninguém fazendo algo relevante no reino de Deus sem enfrentar críticas. Agora, há críticas e críticas. Há críticas que vêm para destruir você. Elas não têm nenhuma intenção de ajudar você. Elas querem jogar você no chão. Há críticas, entretanto, que são positivas. E nós devemos ter sabedoria para recebê-las. É alguém que nos ama, e que nos confronta, que nos aconselha, que nos aponta o caminho. Agora, essa crítica negativa, ela dói. E dói muito. Agora, eu vou lhe dizer quando essa crítica dói mais. Em primeiro lugar, ela dói mais quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. Quem está criticando Davi aqui é o seu irmão mais velho. Tem gente, irmãos, que joga contra o patrimônio. Tem gente que faz gol contra. Tem gente que torce contra. Tem gente que chora quando você se alegra e tem gente que se alegra quando você chora. Esse tipo de crítico machuca o coração. Em segundo lugar, sabe quando a crítica dói mais? É quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Se você perceber, o Eliabe é o irmão mais velho, o Davi é o irmão caçula. E então Eliabe, eram vários irmãos, Eliabe viu Davi crescer. Eliabe conhecia Davi, o caráter de Davi. E apesar de conhecer as virtudes de Davi, critica Davi. É triste quando a crítica vem de alguém que convive com você. Nas palavras lá de Jesus, é o amigo que volta contra você o calcanhar. Quando um estranho critica você, você sofre 10 segundos. Fala um palavrão no trânsito para você, faz um gesto indecoroso para você, você fica chateado até dobrar a esquina. Você não sabe quem é a pessoa. Mas quando alguém da sua casa, da sua família, ou da sua igreja, critica você, isso machuca você. Terceiro, quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela vem empacotada em destempero emocional. Veja o verso 28, que está escrito o seguinte, olha bem comigo, acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Ué, mas o que o Davi fez para ele ir aperteirado? Nada. Mas por que o Eliabe está irado com Davi? Eliabe está irado com Davi porque não suporta a ideia de que Davi, porventura, venha vencer o gigante e ser aplaudido, e esses aplausos não serem para ele. Irmãos, a psicologia humana prova algo muito triste acerca da nossa natureza humana. Nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Eu estava lendo, pastores, esta semana, estudando Eclesiastes. Vá rapidinho comigo lá em Eclesiastes, depois não saia aqui do texto não, que eu preciso que você volte para ele. Vá comigo só um pouquinho lá em Eclesiastes 4:4. E eu fiquei impressionado com o que está escrito aqui. E chama a sua atenção para isso. Eclesiastes 4:4 diz assim, então, vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. O que Salomão está diagnosticando no coração do homem que vive debaixo do sol, nessa vida apenas no horizonte humano, é que as pessoas trabalham, empreendem, ganham dinheiro, compram casa, apartamento, carro, sítios, fazendas, porque elas querem concorrer com alguém.
Elas querem ser melhor que alguém, maior que alguém, mais rico que alguém, ter mais fortuna que alguém, ter um carro mais bonito que alguém, ter uma casa mais bonita que alguém. É a competição. As pessoas não têm prazer em ouvir, olha, Deus está abençoando a minha vida. Ih, está abençoando, mas está abençoando, né? O Eliabe está aborrecido com Davi. Porque não tolera que outra pessoa receba os louros da vitória, que não ele mesmo. Meu irmão, em nome de Jesus, alegre-se com a vitória do seu irmão. Celebre com o seu irmão, alegre-se com ele. Quarto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela é contínua. Olha o que o Davi perguntou para o irmão dele no verso 29. Que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. O que está por trás disso aqui? Ele está dizendo, trocando em miúdos, o Eliabe, quando você vai largar do meu pé? Até que dia você vai ficar me criticando? Até quando? Porque tem gente, irmãos, que tem um prazer mórbido de criticar. Tem hora que eu fico pensando que tem gente que tem um ministério na igreja, sabia? Ministério da crítica. Você faz tudo certinho, não vem um elogio. Primeira coisa que ele não gosta, vem a crítica. Deixa eu lhe dizer algo. É um engano você pensar que você vai melhorar o outro criticando o outro. Um elogio vale mais do que 1000 críticas. Encoraje, em vez de criticar. Mas sabe quando a crítica dói mais ainda? A crítica dói mais ainda quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque o crítico ele não critica só as suas ações, as suas palavras. O crítico critica até as suas intenções. Só Deus conhece as suas intenções. Mas o crítico parece que conhece. Olha o que o Eliabe falou do Davi no verso 28. Parte final do versículo. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Bom, ele está fazendo um juízo de valor. Ele está interpretando o subjetivo de Davi. A grande pergunta é, o Eliabe tem razão, Davi está ali porque ele é de fato alguém presunçoso e maldoso? Essa é a motivação de Davi estar nesse lugar? E a resposta é um sonoro não. Por que não? Vamos entender. Se você der uma olhadinha no capítulo anterior, no capítulo 16, aconteceu um fato muito importante na família do Jessé. O profeta Samuel foi na casa do Jessé, por ordem de Deus, para ungir um dos filhos de Jessé, rei de Israel, em lugar do Saul. Aí lá vai o profeta. Quando chega na casa do Jessé, quem ele vê? O Eliabe, o primogênito, cara bonitão, capa de revista. E o profeta concluiu, está aí o ungido do Senhor. Aí Deus disse para o profeta, vai devagar, profeta. Vai devagar, isso é um guarda-roupa. Está oco por dentro. Tem nada. Só tem verniz. Todos os outros filhos, os 7 filhos, passaram diante do profeta, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou? Não, tem um, mas é o caçula. Está lá em Belém cuidando de ovelha. E o profeta disse, nós não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chegar. Aí lá vem o Davi esbaforido, cheirando ovelha. E o Senhor disse, esse aí, pode botar o azeite na cabeça dele. Agora preste atenção. Eu acho que aquilo amargurou o coração do Eliabe. O Davi furou a fila. Agora vamos pegar outra cena. Capítulo 17. O Davi já está ungido rei de Israel. É rei de direito, só não é rei de fato ainda. Só não assumiu o trono ainda, mas é rei. Na decisão de Deus, no decreto de Deus, ele é rei. Aí o pai dele chama o Davi e falou, meu filho, vem cá.
vai lá no acampamento de guerra, leva esses pães e esses queijos para os seus irmãos. Davi podia dizer assim para o pai: ô pai, o senhor não está entendendo. Acho que o senhor não entendeu bem o que aconteceu aqui em casa. O senhor não sabe que eu sou o futuro rei de Israel? Aliás, já sou rei. O senhor me perdoe, mas eu não vou exercer esse papel de office boy. Como é que fica a minha reputação? O povo me vendo com um embornal cheio de pão e de queijo. Ah, não, eu não vou não, o senhor arranja outro, agora eu tenho que manter a pose. Portanto, quando Davi se submete ao seu pai e vai àquele acampamento levando pães e queijo, ele está sendo humilde e não presunçoso. Agora, o crítico vê em você virtude e transforma a virtude sua em defeito. Sabe por quê? Porque o crítico não tem coragem de enfrentar os seus próprios problemas, então ele transfere os problemas dele para você e critica em você o que ele não tem coragem de enfrentar nele mesmo. Quando é que a crítica dói mais? Finalmente, sabe quando a crítica dói mais? É quando o crítico tenta e visa humilhar você em público. Olha o verso 28. Olha a pergunta que o Eliabe fez para o Davi. Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Sabe o que ele está fazendo diante dos soldados de Saul com Davi? Falou: menino, vê se enxerga. Recolha-se a sua insignificância. Você não passa de um pastor de poucas ovelhas no deserto e vai aqui queredão de valentão, querendo enfrentar um gigante que um exército inteiro está fugindo dele. Quem é você, rapaz? O que ele está fazendo? Tentando humilhar Davi em público. Colocar o moral de Davi no chão. Agora, o que você vai fazer quando os críticos tentam destruir você ou acabar com você em público? Meus irmãos, nós pastores já vimos certamente muita gente adoecer por causa disso. O que fazer? Davi nos ensina o que fazer. Olha comigo, por favor, o versículo de número 30. Desviou-se dele para outro. Se você escutar os seus críticos, eu vou lhe dizer, você perde a alegria, perde a paz, perde o sono, perde o apetite, perde a saúde, perde o foco, perde a guerra. Deus chamou você para vencer os seus gigantes e não para se dobrar diante dos seus críticos. Marcas de um vencedor de gigantes. Em quarto lugar, olha aí comigo os versos 38 a 40. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quarto princípio, quarta marca de um vencedor de gigantes. Um vencedor de gigantes é especialista no que faz. Vamos entender isso aqui. Tem hora que eu leio esse texto, dou risada, sozinho. Porque o texto é hilário. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Saul era o cara mais alto de Israel. Era manequim 76. Davi era manequim 42. A hora que botou toda aquela armadura do Saul no Davi, sobrou armadura. Aquilo era um empecilho, era uma tralha. Ele nem sequer conseguiu andar, quanto mais correr ou lutar com a armadura. Ele nunca tinha pegado uma espada na mão. Ele arrancou tudo aquilo dele, jogou fora, disse: tira isso de mim, eu nunca usei, não sei usar, quer isso não. Aí correu lá no ribeiro. E até hoje, quando você visita esse local, tem pedras assim, redondinhas, dá até vontade de você jogar umas também. Botou 5 no embornal dele.
Pegou a funda e correu na direção do gigante, dizendo o seguinte: olha, com esse negócio aqui, eu sou doutor. Disso aqui eu entendo. Nisso aqui eu sou especialista. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. O que Davi está nos ensinando aqui? Que não adianta você usar roupa de rei sem ser rei. Você não foi chamado para ser igual fulano ou beltrano. Deus só fez você igual a você. Se você não for você, ninguém mais vai ser. Deus vai usar você, com as suas habilidades, com o seu potencial, com a sua capacidade. Agora, preste atenção nisso. Você precisa se especializar no que Deus chamou você para fazer. E eu não estou só falando da questão da fé, não. Estou falando no aspecto geral da vida. Deixa eu ilustrar isso. O mundo hoje, vocês sabem, não é mais o mundo dos generalistas. Não é mais. Todos nós aqui já ouvimos falar e já sabemos disso, por exemplo, do médico que era um médico da família. Médico do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do filho, da filha, do neto, da neta. O médico que atende do alto da cabeça à planta dos pés. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico. Se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Então, não importa o que você faz, faça com excelência. Se você faz salgadinho para fora para vender, faça o melhor salgadinho da cidade. Se você é comerciante, seja o melhor comerciante da cidade. Se você trabalha na indústria, trabalhe da melhor maneira na cidade. Agora, se você é crente, não seja crente meia boca não, seja crente de verdade. Quinta marca de um vencedor de gigantes. Verso 45 a 47, nós não vamos ler porque lemos no começo. A quinta marca de um vencedor de gigantes é que ele compreende e declara que a vitória vem de Deus. Do Senhor é a guerra. E está escrito aí no verso 46 finalmente. O Senhor... Parte A do versículo: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Porque o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E entendamos isso, irmãos, é tão importante. Tem muita gente que não, se a vitória é do Senhor, se do Senhor é a guerra, então vou cruzar os braços, deixa a coisa acontecer. E tem gente que tenta botar nas costas da soberania de Deus aquilo que é da sua responsabilidade. Quando Jesus chegou na boca do túmulo de Lázaro, ele disse: tirai a pedra. Tirar a pedra as pessoas podiam fazer. Agora, ele ia fazer o que só ele podia fazer: dizer para o Lázaro: sai para fora. O fato de Deus fazer, o fato de a vitória vir de Deus, não isenta nem você nem a mim de nos prepararmos, de orarmos, de lermos a Bíblia, de vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida de entrega, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade. Irmãos amados, a vitória não vem porque somos fortes, porque somos capazes. Davi não entende que a vitória veio porque ele é habilidoso, porque ele sabe jogar pedra, porque ele sabe derrubar gigante. Não. Ele entende uma coisa: ele está preparado, ele tem coragem, ele tem fé, ele tem confiança em Deus, mas a vitória não vem dele, a vitória vem de Deus, porque toda a glória deve pertencer a Deus. Não há espaço para vaidade, não há espaço para soberba, não há espaço para aplausos humanos. A glória só pertence a Deus.
Quinta marca, penúltima marca de um vencedor de gigantes. Versículo 48, confira aí comigo. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. A quinta marca de um vencedor é que ele tem pressa para vencer. Se você compara o verso 48 com o 24, você vai perceber que enquanto os homens, os israelitas, os soldados de Saul, fugiam de diante do gigante, Davi correu de encontro ao gigante. Não foge, enfrenta. Não se acovarda, tem pressa. E sabe, irmãos, aqui tem um ponto tão importante. Porque há muitas batalhas na vida e há muitos gigantes na vida que precisam ser enfrentados e a gente vai adiando essa luta. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquela decisão. Vai empurrando com a barriga, vai jogando debaixo do tapete, vai postergando a decisão. E tem coisas na vida que, se você não agir já, elas vão encroando, passando do ponto. Então eu quero hoje perguntar a você, quais decisões você está adiando e que você precisa tomar com urgência? Em vez de ficar fugindo, acovardado, tomar a decisão de hoje mesmo. Em vez de ficar fugindo, você correr com pressa para enfrentar o problema, para vencer o problema, para resolver o problema. Há um ditado popular aqui no Brasil que diz que é melhor você ficar meia hora vermelho que passar a vida inteira amarelo. Trocando em miúdos. Lide com o problema, enfrente o problema, encare o problema, resolva o problema. Tenha pressa para resolvê-lo. Os soldados de Saul já estão fugindo há 40 dias, 2 vezes por dia. Davi aparece e tem pressa para vencer. Mas finalmente, em último lugar, sétimo e último lugar, olha comigo o verso 52 a 54. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. A sétima marca de um vencedor é que ele encoraja outros a vencerem. A Bíblia diz que quando Golias vem com todas as afrontas, zombando e escarnecendo de Davi, Davi corre na direção dele e não gasta 5 pedras, foi a primeira. Cravou-a na testa do gigante, encontrando um flanco aberto na sua fronte, e ele caiu. E Davi pegou a própria espada do gigante, cortou-lhe a cabeça. Quando os soldados acovardados de Israel viram a cena, cobraram ânimo e entraram na luta e tiveram uma consagradora vitória. E os filisteus uma acachapante derrota. Um vencedor encoraja outros a vencerem. Talvez a luta é carreira solo, mas a celebração é um grande coral. Talvez você olhe na igreja, os bancos, e você se lembre de alguém que já esteve aqui, e não sei por que razão não está mais aqui. A Covid, ou um problema pessoal, ou familiar, não sabemos. E às vezes a gente quer botar toda a responsabilidade nas costas do pastor, ou dos obreiros.
E Deus está chamando você para dar uma olhada. Dizer, meu Deus, eu quero ser o encorajador. É o telefonema que você precisa dar. É a visita que você precisa fazer. É aquele aconselhamento que você pode fazer. Para dizer, vamos lá, conta comigo, estou do seu lado, vamos juntos, vamos nos levantar, vamos caminhar juntos, vamos fazer a obra, vamos dar as mãos. Me permita ilustrar isso para encerrar. Uma das coisas mais impressionantes que eu já ouvi na modalidade esportiva foi numa Paralimpíada que aconteceu na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. A modalidade queria encerrar aquela maratona, aquela Olimpíada, Paralimpíada, era a corrida de jovens no estádio, meninas deficientes. E havia uma que era apontada como a forte candidata a sagrar-se campeã e ganhar a medalha de ouro. O estádio lotado, a multidão aplaudindo, e elas entraram na pista. Ao sinal da largada, elas começaram a correr, e a candidata à medalha de ouro caminhou à frente, corria, ganhando mais espaço, com clara evidência de que ela seria campeã e ganharia a medalha de ouro. A multidão está aplaudindo. Quando de repente, esta moça tropeça e cai. Um suspense na multidão, mas de repente, a multidão redireciona seus aplausos e começa a aplaudir a que vinha em seguida para que ela pudesse ganhar e assim conquistar a medalha de ouro. Mas para surpresa da multidão ali presente, a que vinha em seguida parou, estendeu a mão para aquela que estava no chão e a levantou. As retardatárias chegaram e, quebrando o protocolo da Paralimpíada, todas as jovens atletas deram as mãos e juntas correram para a reta de chegada. O estádio, pasmo, aplaudiu ruidosamente e o mundo inteiro aprendeu uma grande lição. As vitórias mais expressivas que temos na vida são aquelas que nós compartilhamos com outras pessoas. Não basta só você vencer, é preciso que você ajude outras pessoas também a vencerem. Davi foi um vencedor, mas Davi foi um homem, como você e eu, com as nossas fraquezas. Mas o filho de Davi, o rebento de Jessé, o nosso glorioso Redentor, é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E como já foi dito neste culto, se você está em Cristo, você já é mais do que vencedor. Já somos mais do que vencedores. Porque o nosso capitão, o comandante do exército de Deus, vai à nossa frente e ele conquistou para nós eterna vitória na cruz do Calvário. Que o Senhor nos abençoe. Amém.